boa tarde. Estamos iniciando, na verdade, estamos dando aqui o nosso pontapé, não é, Maju? E Duduzinho, que vai ser apresentado mais aí à frente, ao nosso podcast. O CFI trouxe essa proposta e aí o nosso podcast pode esclarecer. E a gente já vai começar o nosso primeiro episódio com algo muito importante, que é a redação, é o Enem, né? A gente entende aqui no CFI que esclarecer, né, é importante porque também prepara, né, Duduzinho? E preparar Sem o estudante dúvida. É dar segurança para ele seguir em frente. Então, nesse nosso primeiro episódio, a gente vai trazer aí a questão do Enem. E para isso eu estou aqui com duas pessoas de muita importância, que é o estudante aqui, a estudante, né, Maju, que está aqui com a gente para construir esse podcast. E Duduzinho, né, nosso professor de redação, o professor Eduardo Alves, mais conhecido como Duduzinho. E nesse episódio a gente vai trazer aí uma conversa, né, um esclarecimento para preparar você, Maju, e os outros estudantes que estão aí prestes a fazer o Enem. Redação do Enem, um bicho, né, Dudu? É algo que deixa o pessoal assustado. E aí, o que a gente diz sobre a redação do Enem? Essa questão do bicho, eu já discordo um pouco, sabe por quê? Meu aluno, ele não sente isso. Porque é o seguinte, essa preparação, né, para o Enem, para o Exame Nacional do Ensino Médio, que diz respeito à redação, aqui no CFI a gente trabalha de uma forma de forma detalhada desde o 9º ano, do pré-médio, que a gente chama de pré-médio. Então, que o aluno ele aprende a estrutura, não é? Toda a estrutura do texto dissertativo, e a partir do ensino médio ele começa a ganhar repertório. E o bicho que muita gente fala é exatamente a questão do repertório, a falta do repertório, a falta da informação, do conhecimento. E assim, quando eu falei que meu aluno ele está preparado, modestamente, é porque a nossa equipe aqui ela não se resume só à redação. A história, sociologia, filosofia, né? Os nossos colegas professores, eles dão uma base muito boa, né, no que diz respeito ao repertório, à questão da literatura. E isso é muito exigido, muito cobrado pelo Exame Nacional do Ensino Médio, mais do que nunca. Não é que houve uma mudança aí há pouco tempo sobre a questão de repertório. Muita gente usava repertório de bolso, muitos alunos, muitos candidatos, e até que a banca, o INEP, ele percebeu que realmente era um copiar-colar. E às vezes o aluno chegava com a nota 920, 940 e praticamente uma cópia. E eu venho dizendo aos nossos feras que eles precisam ter muita atenção a essa questão do repertório. Não é isso, Maju? Com certeza. Com certeza. O Dudu fala muito sobre essa questão do repertório, da estrutura, o que é essencial para uma boa redação, fato. E é ter atenção mesmo, principalmente ao que está sendo pedido ali na redação. Eu acho que é um ponto assim, fundamental, que ele pode se aprofundar mais sobre isso. Mas é o essencial, é o que ele fala muito com a gente. É ter atenção, é saber ali usar o tempo estrategicamente, organizar o texto. Isso é fundamental para uma boa redação. Maju, e para você aí que é pré-vestibulanda, né? Já foi treineira e esse ano é para valer. A redação para você e esse momento, como é que está sendo? Então, é o momento, né? É um momento assim, que a gente tá ali caindo a ficha, que tá chegando, muito bem preparados, claro, mas ainda tem aquele nervosismo, aquela ansiedade ali, de querer saber também o tema, falando da redação, né? E a gente sempre ali tá na hora e fica curioso pra saber, né? Mas, enfim, é um misto de sentimentos muito grande. Nós vamos ter, já dando aqui spoiler, viu, Maju, um episódio que vai tratar dessas questões aí mais emocionais, que a gente sabe que quando vai chegando pertinho, bate aquele nervoso, né, Dudu? É verdade. E aí pode ser aquele branco. E na redação, e aí o que é que acontece, né, Dudu? Como é que a gente vai se portar se esse branco chegar? Esse branco, na verdade, né, ele já existia, né? Se o aluno chega no momento da prova e diz, eu dei um branco, não consigo produzir, é porque ele não tinha informação. Ele não estava informado sobre o assunto, sobre o tema, ele não estava atualizado. Eu sempre digo, olha, é de extrema importância o aluno que vai fazer lá o vestibular, até mesmo concurso, está atualizado. Hoje, né, o próprio celular,
Você pode fazer muitas pesquisas, não é? Os sites, por exemplo, Conselho Nacional de Justiça, né? Tem aqui também, isso aí você encontra aqui nos celulares, inclusive até eu baixei, sempre eu estou dando uma olhada. Você pega alguns sites, né? Você pega alguns telejornais também. Com certeza, né? G1. G1, o CNN, você não deve ficar só preso a uma rede de TV, ou não, você tem que mesclar, você tem que ter uma informação ampla. E a partir daí você vai formular lá a sua opinião a respeito daquela determinada temática. Então, ó, eu sugiro que o aluno também que leia, né, essa questão dos direitos humanos, muito importante, a valorização sempre dos direitos humanos, não é? Temas que tratam da cidadania. Normalmente o tema do Enem é um tema social, é um problema. E esse problema tem que ser resolvido. Eu sempre digo ao aluno o seguinte, olha, assim que você pegar um tema, você tem que procurar o problema. Onde é que está o problema ali? Porque se ele, na conclusão, ele vai ter que apresentar uma proposta de intervenção, uma proposta de solução, então se ele vai apresentar essa solução é porque é um problema. Sim. E esse problema, ele tem que perceber de imediato, assim que ele pegar o tema. Transformar aquele tema em uma problemática. Se ele faz isso, certamente ele vai conseguir desenvolver bem. E aí, Dudu, especificamente, né, você também aí, Maju, tratando desse tema que para muitos, né, a gente já deixou claro que para o nosso estudante aqui, ele deixou de ser um bicho, porque ele está preparado, mas precisa desse repertório que você trouxe. O que é que precisa ter numa redação, Dudu? O que é que não pode faltar? O que é que precisa ter, forçosamente, numa boa escrita, numa boa dissertação? Primeiramente, como eu falei, né, o aluno ele recebeu o tema, ele tem que fazer análise das palavras-chave, não é? Por exemplo, ano passado, Maju, você como treineira, você fez lá, muitos alunos tiveram dificuldade no que diz respeito àquela primeira palavrinha lá que apareceu. Perspectivas. Isso. Não é? Então, se o aluno, ele coloca lá desafios, perspectivas, essa palavra ela tem que aparecer no texto. Ele tem que responder isso. Então, perspectiva da questão do envelhecimento na sociedade brasileira do ano passado. Então, se o aluno fica só falando do envelhecimento no Brasil e não fala dessa perspectiva, ele não está centrado no tema. Então, se ele não está centrado no tema, evidentemente que a nota vai cair, não é? E ainda, dependendo, corre até o risco de cometer fuga parcial. Então, isso é o que muitas vezes pega o aluno, pega o candidato. E sem falar, Maju, que lá eles colocam 6 textos de apoio. Então, realmente é uma ajuda muito grande, certo? Textos até com a função metalinguística, em que ele define o que é. Então, às vezes, ele coloca uma palavra lá e ele define o que é aquela palavra. Então, o aluno ele tem que usar aqueles textos de apoio realmente como ajuda. Ele não pode transcrever, ele não pode fazer a transcrição, a cópia, mas ele pode parafrasear, ele precisa tirar ideias. E outra coisa, eu sempre digo assim, pegou a prova, não leia logo os textos de apoio. Você precisa analisar o tema, depois que faz a análise do tema, você vai e faz a leitura dos textos de apoio, para saber se a tua linha de raciocínio está dentro do esperado. Por quê? Porque às vezes o aluno ele olha o texto de apoio e começa a produzir só olhando o texto de apoio e esquece as palavras-chave do tema. E aí ele foge. E se ele comete essa fuga, essa falta de concentração temática, a nota vai cair. Não vai conseguir selecionar e organizar as ideias, não é? E fica difícil. Ô Maju, e você, como estudante, né? O ano passado você fez aí, né? O ano retrasado também como treineira. Como é que se começa essa redação? A gente sabe que não tem fórmula mágica, né? Alguns cursinhos ainda insistem em dar algumas fórmulas. Inclusive a gente acompanha, olha, o possível tema de redação. A verdade é que a redação é uma caixinha de surpresas, né? A gente não sabe o que é que vai acontecer. Como é que tu trabalhas isso aí? Eu acho que é importante uma boa preparação do aluno, de fato, e é o que acontece aqui, né? E também você ter uma organização de texto. Eu acho que não se começa uma redação sem você saber ali sobre o que você vai falar. Até porque, como o Dudu disse, você tem que ter ali noção do que está sendo proposto, do que é que você tem que dissertar sobre. E é importante que você selecione ideias ali, repertórios produtivos para sua redação. Eu acho que é uma parte assim, fundamental. E também que exista aquela conexão, né, realmente do tema
com o contexto mesmo que a gente vive, e para isso eu acho que é bem importante selecionar ideias. Sobre essa questão da fórmula mágica, eu não acho que isso exista. Eu acho que inclusive, uma das coisas que o Enem quer da gente. Ele quer que sejamos críticos. Então, ele quer que a gente apresente ali a nossa visão sobre aquele assunto. E uma fórmula mágica não traz isso. Porque uma fórmula mágica, ela é meio que universal, entendeu? Então, cabe ali ao aluno uma boa leitura, como o Dudu disse, ter esse hábito de ler, para que você entenda mesmo e possa explorar ali o tema mesmo. Em sua totalidade, acho importante. Duduzinho, pode esclarecer aí também, a gente viu o que é que não pode faltar, você disse, né? E o que é que pode fazer essa perda de ponto? O que é que mais cai a pontuação? Antes de falar disso aí, eu queria complementar o que Maju falou. Né? Eu sempre digo que o texto ele precisa ter autoria, certo? Não pode ter nenhum texto igual. E assim, eu percebo que muitos alunos ainda insistem em querer pegar repertório de bolso. Então, por exemplo, eu pego 10 redações, 10 temas diferentes e o mesmo repertório. Não cabe. Não é? Então, por exemplo, eu vou dizer a você, eu pego Gilberto de Menstein, né? Cidadão no Papel, uma obra de Gilberto de Menstein, e que o aluno, às vezes, ele quer usar isso em qualquer repertório. Não é assim. Esse repertório que ele escolhe, ele tem que estar contextualizado, muito bem contextualizado com o tema. Porque se não acontecer isso, ele vai perder ponto. Já complementando aí já a tua fala aí. Já é uma perda de ponto. É a perda de ponto, certo? Repertório de bolso, não. Então, se ele vai citar a Constituição, não é? Ele precisa citar a Constituição e de uma forma mais específica. Qual foi o artigo que diz isso? Se o tema fala sobre a educação, qual é o artigo que fala sobre a educação? Eu sempre digo ao meu aluno o seguinte, olha, vocês precisam estudar a redação. E como é que a gente vai estudar a redação? Se informando. Do mesmo jeito que o aluno ele precisa parar para estudar matemática, química, física, até mesmo linguagens, ele tem que parar para estudar a produção textual, a redação. E ele vai estudar como? Ele vai ter que pegar eixos temáticos. Por exemplo, ele pega lá meio ambiente. O que é que eu vou estudar sobre meio ambiente? Eu vou ler sobre meio ambiente. Eu vou procurar estudiosos da área. Não é? Por exemplo, às vezes, muitas vezes o aluno ele tem uma gama de informação da escola, né? A redação vamos dizer assim, ele vai ao fechamento do ensino médio. Então ele tem que colocar em prática tudo que ele aprendeu, tudo que ele vivenciou durante a vida escolar, certo? É a culminância. A palavra é essa que eu queria falar. Então, nessa culminância, ele tem que colocar em prática tudo o que ele estudou, seja a parte de filosofia, sociologia, geografia, como eu falei lá no início. Sim. E isso daí, é fundamental para que o texto tenha autoria. O texto tendo autoria, não usou repertório de bolso, o corretor não vai tirar nota. Ele não vai baixar a nota, certo? Porque não é um texto frio. Não é um texto frio. Não é isso, Maju? É isso. Não é um texto generalizado, né? É uma coisa sua. Importante. Maju, para você como aluno, para fechar um texto, para ter uma boa conclusão, sem repetir tudo o que foi dito, como é que a gente pode fazer? É essencial que a gente responda algumas perguntinhas que tem ali, né? No caso, o agente, quem vai realizar a ação, o que deve ser feito, né? Para que vai ser feito e como vai ser feito. É importante que sejam respondidas essas perguntas para que a conclusão ela fique completa. Até porque a conclusão é bem valiosa, né? Exatamente. Ela vale de 0 a 200 pontos. Exatamente. E uma conclusão bem feita garante uma síntese, assim, não que a conclusão seja um resumo, mas ela garante ali uma síntese geral do texto com a proposta de intervenção, uma coisa que é o que o tema pede, né? Você vai achar soluções para o problema. Isso é importante, tá ali na conclusão. E assim, uma coisa que eu sempre gosto é retomar o tema na conclusão, no primeiro período. Eu gosto muito de fazer isso, aprendi com o Dudu, inclusive. A trazer de volta, colocar o tema mesmo, o tema cru no início da conclusão, para eu retomar ali toda a ideia do meu texto e para aí sim apresentar minha proposta de intervenção. E outra coisa, assim, acrescentando, né, o FERA ele precisa também, ao fazer o fechamento do texto, na conclusão, muitas vezes o aluno diz assim, cabe ao governo
certo, mas qual a esfera do governo? Exato. Então ele tem que detalhar. Ser específico, o governo, né? Exatamente, o governo ele tem braços, né? O poder executivo, o poder legislativo, o judiciário. Quem é que vai fazer a ação? Normalmente é o poder executivo. Aí se eu digo, é o governo, cabe ao governo. Sim, qual a esfera? O poder executivo, Exatamente. através de que ministério? Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Educação, qual tipo de ministério? A partir do momento que ele especifica, eu peguei redação, e teve redações na nota 1000, né, que o aluno, que eu fiquei até impressionado com essa redação nota 1000, há um certo tempo, que o aluno colocou lá a quantidade de municípios que existiam no Brasil. E para falar a verdade, eu desconhecia. Eu sabia que era em torno de uns 4 mil, na época eu pensava, E na verdade não era aproximadamente 5.500 municípios. Então quando ele traz uma informação dessa, o corretor ele vai lá e constata. Se tiver correto, pronto. Vai chamar a atenção. Isso. Então o texto ele tem que ser atrativo. Ele tem que chamar a atenção do corretor. E quando é aquelas redações, não é, de bolso, fria, porque muitas vezes a gente escuta aí, até mesmo na internet, esse esqueleto aqui serve para todo tipo de tema. Isso é conversa. Isso aí eu sempre digo aos alunos, não olhe para isso. O teu texto, tem que ser inédito, né? A gente sabe que precisa encaixar dentro de uma estrutura, mas cada palavra, a construção é individualizada, é particular. Duduzinho, agora vamos começar aqui a fechar. Vamos para o quadro Mito ou Verdade, né? Para tirar uma boa nota, né? Uma nota alta, eu preciso usar palavras muito difíceis para ter uma redação aí, nota 1000? Antes de falar nessa questão do mito, é importante a gente falar um pouquinho sobre desenvolvimento, né? Com certeza. As partes do desenvolvimento. Com certeza. Que é no desenvolvimento que está a maior parte da nota. E muitas vezes o aluno, né, ele constrói, por exemplo, um parágrafo de desenvolvimento em um período só. Um período extenso. Ele já está falhando na coesão. E outra, o bom desenvolvimento, seja o desenvolvimento 1 ou 2, o aluno precisa informar, usar o tópico frasal, que ele usa na tese. Quando ele afirma esse tópico, ele tem que justificar, ele tem que dizer por quê. Quando ele diz por quê, aí ele vai ter que embasar. Ele traz uma citação, que é o repertório, ou traz um exemplo, uma exemplificação. E por final ele conclui o parágrafo. Porque o aluno ele tem que perceber o seguinte, todo e qualquer parágrafo tem que ter início, meio e fim. Cada parágrafo é um microtexto. Então, muitas vezes o aluno ele apresenta a afirmação no desenvolvimento, mas não justifica. Maju não faz isso, né, Maju? Já aprendeu? Não. Ela não faz. E com certeza, nosso aluno CFI já está... Com certeza, está atento já. Então, precisa usar a palavra difícil para ter um... Não precisa ser prolixo, não precisa ser objetivo, né? Usar um vocabulário aceitável, né? Conforme a norma padrão, não evitar palavras de uma linguagem coloquial, não pode trazer, né? Lugar comum, por exemplo, hoje em dia, não se usa isso, né? A palavra coisa, nunca na redação. A utilização de etc. também não. Porque quando você diz ou coisa, que coisa? Então fica vago. Então sempre trazer uma linguagem formal, né, respeitando os preceitos da gramática. Um outro mito ou verdade que aí vai para você, Maju, como estudante. Minha redação precisa ter exatamente 4 parágrafos? A minha precisa. Para mim é uma verdade. Para mim é sempre introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. E para geral, Dudu, essa é uma verdade, não é um mito, né, para Maju e para geral. Veja só, essa questão dos 3 parágrafos, acho que era na minha época. Quando eu não vou nem dizer quando, viu? Só vou dizer que é quando eu tinha cabelo. Foi ontem, Dudu, foi ontem. Mas aí que fazia introdução, desenvolvimento e conclusão, fazia só em 3 parágrafos. Só que isso aí o aluno corre um risco muito grande, porque fica um parágrafo enorme de desenvolvimento e ele corre o risco de repetir argumento, ele mesmo se perder. Então eu sempre digo ao meu aluno, eu digo, olha, sempre em 4 períodos, 4 parágrafos. Por quê? Porque ele consegue, para cada parágrafo, falar de uma problemática, né, desenvolver a tese de uma forma clara e vai facilitar a vida do corretor. Eu sempre digo, ó, facilite a vida do corretor. Você não pode dificultar. Né? Inclusive a questão da letra. Muita gente diz, ó, tem uma letra muito feia, uma letra horrível. Não, precisa ser legível.
Não precisa ser uma letra bonita, precisa ser legível. Às vezes a gente pega, né, Dudu? De vez em quando eu vou ver aqui as redações e tem umas letras que elas são bem compreensíveis. Eu fico pensando como é que o corretor trabalha nisso aí. E muitas vezes eu pego no pé, né, Maju, da turma, né, em relação a essa questão da grafia, né? Pega demais. Agora vamos pro socorro. Socorro, Duduzinho, né? Eu não sei como começar a redação. O que é que eu faço, pelo amor de Deus? Isso não acontece com o Maju. Maju já deu mostras aí de que... Exatamente. Veja, primeiro, para iniciar, né, o aluno ele precisa montar aquela estrutura da introdução em 3 períodos, 3 ou 4 períodos. O primeiro período, ele traz um repertório. Esse repertório, como eu falei, pode ser um repertório por alusão histórica, pode ser um repertório por definição, pode ser um repertório ele usando lá alguma obra literária, uma composição musical. O Enem gosta bastante disso, né, dessa questão. Se for usar uma lei, por exemplo, o Estatuto do Idoso, né, alguns alunos no ano passado poderiam ter usado o Estatuto do Idoso como repertório e não usou. Né? Então, assim, ele pode usar esse repertório por legislação, pode, contanto que ele seja bem específico. O segundo período da introdução, ele tem que dialogar com as palavras do tema, né, Maju? Eu sempre digo, olha, quando você estiver produzindo o segundo período, lá na introdução, olha para as palavras do tema, tem que contextualizar com as palavras do tema. E o terceiro período é quando ele vai trazer exatamente o quê? A tese. Que essa tese não vai aparecer ali porque ficou bonitinho, não. Vai ter que aparecer aquilo que eu sei, que eu domino sobre o tema. Isso. Não é verdade? É isso. Então, se o aluno ele vai iniciar, ele inicia usando essa estrutura, ele vai se dar bem. Agora para você, Maju, tu estás aqui agora representando todos os estudantes. Não só o terceiranista, né, os concluintes de 2026, mas os nossos treineiros, né? Qual é aquele erro que muita gente comete sem perceber? Já aconteceu contigo? Já aconteceu. Eu acho, vou falar aqui um que pega no pé. Repetir palavra. É um erro porque a gente pode ali usar, substituir, mas às vezes a gente escreve ali sem perceber. Às vezes quando a gente vai ler de novo, fazer a releitura do texto, né? A gente vê, eita, repetir aqui. Às vezes é uma linha, repete embaixo, aí... E aí, Dudu? Repetir 5 vezes, o que é que eu faço agora? Não, é o seguinte, veja. A repetição, ela pode ocorrer, mas ela tem que ser funcional. Porque existem palavras que ela precisa ser repetida. Porque você vai procurar um sinônimo e não vai achar, não vai encontrar. Só que essa repetição, ela deixa de ser funcional quando ela ocorre dentro do mesmo parágrafo. Então, se ele usa a palavra 2, 3 vezes no mesmo parágrafo, isso é uma repetição realmente. Por quê? Porque aí ele pode usar um pronome relativo para substituir. Não é só um sinônimo. Não é só um quase sinônimo. Então, ele vai usar dos elementos coesivos por referenciação. No caso, os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes relativos, que, o qual, os quais, né? E as flexões. O onde, que muitas vezes o aluno ele emprega de forma equivocada, porque onde, quando for pronome relativo, a palavra anteposta tem que indicar local fixo. E muitas vezes o aluno usa isso de forma aleatória. Ele vai perder parte na competência 1, na C1. Tá entendendo? Então, assim, tem que ter realmente esse cuidado, né? É um momento, é uma culminância. A gente sabe que no dia da prova a tensão é grande. No caso de Maju, como já é treineira, já veio do primeiro ano, já com notas altas, né? No ano passado foi uma nota espetacular, não foi isso, Maju? Você quer falar? Não. Foi 940, fiquei muito feliz. Eu acompanho de pertinho, a média dela de redação geralmente é 940, 900. E essa turma dela é uma turma diferenciada, porque realmente a nota de redação, né, eu acredito que essas notas elas serão altas novamente. No ano passado eles demonstraram já essa capacidade, né, de produção, de escrita, e este ano só vai ratificar. Eu espero que ele não fique tanto ansioso, porque essa questão da ansiedade é até comum, principalmente na idade deles. Mas é saber que eles estão preparados para isso, e eu não tenho dúvida de que a nota será disso para mais. E aí, Maju, como estudante, qual é o teu fechamento aqui para o nosso Pode Esclarecer? Me diz aí, tratando desse primeiro tema que a gente trouxe no nosso primeiro episódio daqui do Pode Esclarecer, redação
Enem. Maravilhoso. Eu acho que redação é uma parte fundamental do Enem, falando assim do Enem em geral. É muito importante. É bom ter uma pessoa que esclareça todas essas dúvidas pra gente. É bom ter um professor ali que chega perto, que aponta erros, porque é isso que faz a pessoa crescer e melhorar, de fato, é importante. Às vezes um erro ali pode mudar tudo. E é importante ter alguém que chegue perto, que diga, não, vamos fazer assim, pode ser usado desse jeito. Eu lembro que eu errava, Dudu comentou sobre o uso do onde. Eu errava muito usando o onde. Todas as redações ele colocava lá. Estude o uso de onde, estude o uso de onde. Aí acabou uma hora eu aprendi. É onde ou aonde agora? Pois é o qual, a qual. Pois é, aí são essas coisas que eu acho que são importantes, entende? Para uma boa redação, é uma análise, é uma organização, é tudo até isso. A questão da gramática, né, Maju? Com certeza, muito. Porque muitas vezes a questão do Enem, como vem com muitos textos na prova objetiva, na prova de linguagens, aí o aluno faz, para que eu vou estudar gramática? Só que a gramática é para aplicar na produção textual, não é? E sem falar que, quando eu falo essa redação, ela é muito importante, extremamente importante, porque é um texto que vai servir para a vida deles aí fora. Acabou o vestibular, está na universidade, daqui a pouco eles estão fazendo concursos, e hoje os concursos públicos, principalmente, sempre exigem uma excelente redação, não é? Então, assim, eu sempre digo a eles, não fica preso só essa questão do aqui e o agora, não. Isso aqui vai servir tanto para o agora, mas lá na frente também. Gente, eu queria agradecer aqui a presença de vocês. Maju vai ficar como parte fixa aqui do nosso quadro, viu, Duduzinho? Ela vai estar aqui muito conosco, bem. né? Obrigada. No nosso Pode Esclarecer. Muito bem. Aí, gente, aqui no CFI, vocês sabem, a gente não só faz, né, explicar por explicar. A gente tá aproximando vocês aí, uma realidade que tá bem pertinho. Próximo episódio está sendo aguardado aí, por enquanto, sem spoiler, né? Mas a gente espera aí. Os nossos professores das áreas que você citou, Dudu, vão estar presentes, são os nossos colaboradores para que tenhamos uma boa redação. Exatamente. Salviano, aí Tiaguinho, Rafael, Robinson, tá, a galera toda das humanidades, né, o Diogo, que vão estar aqui conosco, construindo aí com vocês, né, para que a gente tenha aí uma nota 1000, quem sabe, né? Eu tô aqui na torcida por Maju e pelo terceirão como um todo. E eu sempre digo, a nota, quando o aluno ele consegue uma nota alta assim, né? Todos ficamos felizes, né? Ficamos felizes com a questão do desempenho do aluno. Mas eu sempre digo, não é só o professor de redação que faz com que a nota do aluno seja alta, não. A gente sabe que o professor de redação, de produção textual, a gente tem um trabalho muito grande de correção. Isso aí é fato. Mas sem o apoio dos colegas de sociologia, como você falou, Salviano, né, Tiago e dos demais, sem eles, repertório não aparece. A nossa equipe todinha de geografia, então, Bosco, né? Sei que vocês, assim, o Colégio CFI, ela tem uma equipe realmente muito forte nessa parte de humanas, né, no geral. E assim, eles ajudam bastante realmente para que eles consigam uma excelente nota. Então, gente, é isso, o primeiro episódio aí do Pode Esclarecer. Eu acho que foi bem esclarecido, né, Maju? A gente não tem dúvida, e aí qualquer dúvida recorra aí ao nosso mestre Duduzinho, que está sempre na área, né, Duduzinho? É sempre uma satisfação, fazendo, né? E aí, CFI explica, informação que aproxima, preparação que transforma. Então, aqui no CFI a gente tem tudo isso, e agora o nosso Pode Esclarecer é que vai ficar top, né, galera? Claro, com certeza. A gente agradece. E eu não vou perder nenhum episódio. Esse primeiro estava bem aguardado, né? A gente tem esse, mas deu tudo certo. A gente agradece aí também quem está aqui nos bastidores, nos assistindo, nos apoiando. Muito obrigada. Próximo episódio vem aí. Eu acho que a gente excedeu o tempo, mas é o primeiro, gente. E a gente vai construir aí cada vez melhor. Muito obrigado. E aí, podemos esclarecer no próximo. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima. Até.